Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Oi, gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Nós estamos aqui então, como dissemos, para iniciar com vocês um tríduo, onde nós vamos falar sobre o céu, inferno e o purgatório. 3 realidades que existem, que são faladas muito pouco hoje em dia pela nossa igreja, mas que nós cristãos católicos precisamos ter a consciência e a clareza de que existe o céu, o inferno e o purgatório. E como diz a canção no início desse vídeo, o céu é o lugar que Deus preparou para nós. É o lugar que a nossa alma deseja um dia voltar, assim como nos diz Santo Agostinho, que a alma está inquieta até retornar para o seu lugar de origem. Então a gente vai um pouco nesse primeiro vídeo falar sobre o céu, porque precisávamos iniciar com aquilo que é o desejo da nossa alma, o desejo de qualquer pessoa que trilha um caminho de santidade, né? Porque ser santo é buscar e desejar o céu. Sim, como nós falamos quando rezamos o Creio Niceno-Constantinopolitano, nós falamos que cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A Igreja é una, mas em 3. A Igreja Padecente, que é a do Purgatório, que nós vamos falar no próximo vídeo. A Igreja Militante, que somos nós, enquanto caminhamos neste mundo, e a Igreja Triunfante, que é a Igreja Celeste, a qual vamos falar hoje. Sim, nisso nós temos também as experiências e relatos de muitos santos. Um deles é São João Bosco, que teve sonhos do céu, inferno e purgatório. E aí muitas pessoas podem questionar, mas nós vamos acreditar em sonhos? Vamos nos pautar em sonhos? Não, não são simples sonhos, são sonhos reais. Prova disso é que quando São João Bosco teve o sonho com o inferno, ele pediu ao Senhor uma confirmação se aquilo era real e tocou a porta do inferno, e ao acordar ele estava com a mão queimada. Então são coisas que nós sim acreditamos, porque ele já está na glória, foi glorificado pelo próprio Deus. Então quem somos nós para contestarmos a palavra de um santo, não é verdade? E não só ele, muitos outros. Santa Brígida também teve visões, tinha visões do julgamento das almas, né? Nós vamos trazer um pouco mais na questão sobre o purgatório, os relatos e experiências dela, mas eu queria partilhar com vocês um trechinho quando São João Bosco tem a primeira visão do céu. E ele relata mais ou menos assim: logo me pareceu estar sobre uma elevação de terreno, à beira de uma imensa planície, cujos confins a minha vista não alcançava, pois se perdia na imensidão. Era tudo azul como um mar calmo, embora o que visse não era água, parecia um cristal, límpido e luminoso. Largos e gigantescos eram os caminhos que dividiam aquela planície, em um vistoso jardim de indescritível beleza. Todos se repartiam em bosques, prados e canteiros de flores, de formas e cores variadas. Nenhuma das nossas plantas pode nos dar a ideia daquelas, embora tenha alguma semelhança. As ervas, as flores e as árvores eram vistosíssimas e de belíssimo aspecto. As folhas eram de ouro e os troncos e ramos de diamante, correspondendo a todo o resto com sua riqueza. Seria impossível descrever tudo o que lá vi. Então, a gente tem uma noção básica, né? Ele faz muitos outros relatos, mas aqui a gente consegue ter uma noção de que é indescritível, não se pode descrever. Ele tentou buscar coisas que se assemelhavam ao que ele via, mas
o céu é algo que não se pode descrever, porque ele vai dizendo, parecia um mar, porém não era água o que eu via. Então, assim, ele dizia o que se semelhava, mas é algo de uma beleza, como ele mesmo descreve, que não tem com o que se comparar, que não dá para se colocar em palavras. É o lugar onde com os anjos a gente louvará eternamente. Então não tem como descrever. E isso muitos outros santos diz. Santa Faustina, quando teve a visão de Deus, né, e o anjo pronto a executar a sentença, ela relata que a face de Deus é de uma beleza indescritível, que ela não podia relatar como era a face gloriosa de Deus. E a igreja, né, nos ensina que o céu é o lugar onde o Senhor Deus está e onde estão as criaturas espirituais, os anjos, os santos, o próprio São João, quando foi arrebatado ao céu para descrever, né, para escrever o livro da Revelação, Apocalipse, ele disse, né, ele viu os santos diante do trono. E então é este o lugar. Algumas pessoas falam que tem 3 céus, né? E que o Senhor e todas as criaturas habitam o 3º céu. Porque o primeiro é onde as aves voam, o segundo é onde os astros, estrelas, planetas estão, e o 3º é a morada de Deus. Também no Catecismo da Igreja Católica, esse livro maravilhoso, se vocês não têm, comprem. Isso. No parágrafo 1023, fala que os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. São sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, em comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é estar com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Sim, e essa questão de realmente acreditarmos neste céu e acreditar que lá estão todos aqueles que foram glorificados é tão forte que até mesmo o inferno, os demônios acreditam no céu, né? Em alguns exorcismos do Padre Gabriel à morte, ele obriga Judas Iscariotes a falar através do poder e autoridade da Santíssima Virgem Maria, e ele repete por diversas vezes: aqueles que habitam lá em cima são sempre recorridos, aqueles que estão lá em cima. Então ele sabe da existência do céu, até mesmo os demônios sabem e têm consciência que o céu é habitado por muitas pessoas que foram glorificadas, que morreram, como o próprio Catecismo diz, na amizade de Deus, na graça. Então, se os demônios creem, quem somos nós para desacreditar? Seria tolice da nossa parte não crer e não aspirar ardentemente por esse céu. Então, como a Isla citou, né, no livro do Apocalipse, capítulo 7, São João relata a visão que ele teve do céu. E um dos trechos ele diz assim: depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e língua. Conversavam-se em pé diante do trono do Cordeiro, de vestes brancas e palmas nas mãos. Brandavam em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono,
dos anciões e dos 4 animais prostravam-se com a face por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciões falou comigo e perguntou-me: Quem são estes que estão revestidos de vestes brancas? Quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu é que sabes. Então ele me disse: Estes são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Amados irmãos, isso é verdade da palavra. É verdade para nós. Porque é claro e diz claramente aqui em detalhes que a nossa missão na terra é vencer as tribulações, sobrevivermos a todos os sofrimentos que nos cumulam, a tudo aquilo que nós padecemos aqui, para um dia no céu poder dar glórias e louvores a Deus, porque Ele é Deus. E São João Bosco viu isso também, porque mais à frente ele vai dizendo: enquanto contemplava extasiado estupendas maravilhas daquele jardim, eis que chega aos meus ouvidos uma música dulcíssima, de tão agradável e suave harmonia, que eu nem podia dar-vos adequada ideia. Eram 100.000 instrumentos, produzindo cada qual som diverso um do outro, e todos se difundiam pelos ares. Estes somavam-se ao coro dos cantores, e cada vez que um cantava, o outro queria cantar mais. Ao mesmo tempo eu ouvia diversos graus da escala harmônica, desde os mais baixos aos mais agudos. Via-se pelo rosto daqueles habitantes do jardim que eles experimentavam o extraordinário prazer em cantar. E eu fico imaginando quando chegarmos ao céu, porque esse projeto iniciou, antes de tudo, também por esse desejo, tanto meu como da Isla, de um dia chegarmos ao céu. É esse o nosso desejo. Não há outro fim para querermos ser santas. Eu digo por mim e sei que esse é o sentimento dela. Eu quero ser santa porque sei que assim chegarei ao céu. Não existe, pelo menos não para nós cristãos, não pode existir fim único na nossa vida, senão o desejo de retornarmos para o céu, porque lá poderemos louvar pelos séculos dos séculos o nosso Deus, que merece toda a graça, honra e poder. E se você pensa que o céu é um lugar onde só tem Deus e os anjos e nenhuma criatura está lá ainda, aí nós, e você, se engana, porque o nosso julgamento acontece logo após a nossa morte. Se você morreu na amizade e está purificado ou vai para a purificação, isso nós vamos ver no próximo vídeo, mas se você morreu na amizade com Deus, puro, você vai para o céu. E aqueles que já foram purificados também vão contemplar a face de Deus tal como ela é. Então, lá sim, tem santos que não cessam de interceder por nós na presença de Deus, até que um dia nós também, por esta graça do Espírito Santo que nos santifica, possamos ir também contemplar a face dele. E assim, também como diz a própria palavra, lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes. Lá nós poderemos somente nos preocupar em louvar. Se hoje nós temos tantas preocupações para conseguir oferecer o mínimo do louvor que Deus merece, no céu não teremos mais preocupações, pois o nosso fim único será louvar e bendizer o nosso Deus. Nós vamos encerrar esse vídeo trazendo para você a fala daquela
que é uma grande santa já conhecida de vocês, porque a gente fala só um pouquinho dela, mas que como mestra da vida espiritual, ela vem também nos ensinar um pouquinho de como bem chegar e de como bem fazer para um dia chegarmos a este céu tão desejado e sonhado. Sonhe com o céu, amado irmão. Lute, deseje, anseie um dia chegar ao céu, porque a gente só alcança aquilo que a gente deseja. Então que o desejo único da tua vida, da tua alma, seja adentrar o céu. Como diz Santa Teresinha também, um pouquinho citada aqui, posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Então que nós possamos, assim como a Mel disse, ter este fim certo na nossa vida. Possamos caminhar para que isso aconteça. No parágrafo 1821 do Catecismo, diz assim: podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem sua vontade. Em qualquer circunstância, cada um deve esperar com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus pelas boas obras praticadas com a graça de Cristo. Na esperança, a Igreja pede que todos sejam salvos. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, na glória do céu. E logo abaixo vem um trecho dos escritos de Santa Teresa, as exclamações da alma a Deus, que diz assim: espera, ó minha alma, espera. Ignora o dia e a hora. Vigia cuidadosamente. Tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus e mais te alegrarás um dia com teu bem-amado, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Então, que isso possa ficar para que nós meditemos, que quando chegarmos lá, a nossa felicidade nunca haverá de terminar, será eterna. Amém? Seja santo. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre.